Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos iniciar o quarto trimestre desse ano, de 2022. Nós traremos aqui os resumos da lição, que tem como temática geral a justiça divina, preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal a ganhar alcance. Se você já é inscrito, verifique as suas notificações, o sininho aqui embaixo, se estão ativadas, e ajude o nosso canal. Lembrando que os nossos resumos sempre ficam disponíveis no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical devidamente adaptado, se assim o desejar. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 1, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. O textuário diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 ao 21 e o versículo 27, nós não iremos ler. A palavra-chave é atalaia. Nesta lição nós iremos aqui ver, enfatizar a soberania de Deus, tanto para com o seu povo como para outras nações. Isso nos leva ou nos faz refletir sobre o nosso relacionamento com Ele e também a nossa responsabilidade de cumprirmos a missão dada pelo Senhor para a nossa vida de anunciar as boas novas. Nós iremos para o nosso esquema resumo, mais uma vez vai ficar disponível no final do vídeo. O primeiro ponto e o segundo ponto da lição, o comentarista ele vai trazer um resumo breve, tanto da estrutura do livro de Ezequiel como da biografia do profeta. O número 1, sobre o livro de Ezequiel. Nós temos algumas literaturas disponíveis que falam a respeito da estrutura do livro de Ezequiel. Nós temos algumas divisões no livro. Especificamente, o comentarista ele faz uma divisão em 3 partes principais e nós adaptamos aqui cada parte com seus respectivos capítulos, de acordo aqui com a nossa lição. Sobre o livro de Ezequiel, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 24. A segunda do capítulo 25 ao 32 e a terceira do capítulo 33 ao 48. O número 1, a primeira parte. Nesta parte da divisão do livro de Ezequiel, nós vemos as profecias antes da destruição. Aqui o comentarista ele pontua especificamente que existe a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, está no capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Existem os discursos de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria, bem como as mensagens e advertências aos falsos profetas, reis e sacerdotes. O número 2, a segunda parte. Nesta divisão do livro de Ezequiel, nós vemos a soberania de Deus, não somente com a nação de Israel, mas também sobre todas as nações e o universo. No Salmo 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O número 3, a terceira parte. Nesta divisão do livro está a queda de Jerusalém e as profecias relacionadas ao retorno dos judeus do cativeiro. Aqui é destacado a visão do Vale de Ossos Secos. Nós não iremos aqui pontuar algumas coisas porque trataremos de uma lição específica sobre esta visão. Mas na visão do Vale de Ossos Secos, o comentarista ele faz alguns apontamentos. Por exemplo, existe a restauração nacional do povo judeu, bem como a regeneração espiritual da nação.
O segundo ponto, sobre o profeta. Nós não temos muitas indicações a respeito da vida do profeta Ezequiel. Algumas coisas são pontuadas aqui, inclusive na revista do professor, tem um subsídio que vai mostrar que ele foi profeta e sacerdote. Ele e seus companheiros foram separados do templo e Ezequiel ele foi chamado para a atividade profética pelo Senhor. Número 1, identidade. Nós adaptamos aqui, conforme o comentarista, que o significado do nome Ezequiel é fortalecido por Deus. Ele foi chamado para exercer o ofício profético no cativeiro aos 30 anos de idade. E o seu ofício durou aproximadamente 22 anos. O número 2, procedência. Como nós antecipamos, Ezequiel ele era de procedência sacerdotal. No capítulo 1, versículo 3, vai dizer que ele era filho de Buzi, o sacerdote. Como sacerdote, ele foi separado do seu ofício quando foi levado para o cativeiro. E Deus o chamou lá no cativeiro para exercer o ministério profético. Ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Daniel. Jeremias era um profeta de maior idade. Ele exerceu o seu ministério profético em Jerusalém, lá no reino de Judá. Daniel ele foi levado também como cativo para a Babilônia. E ele exerceu o seu ministério profético dentro do palácio da Babilônia, enquanto Ezequiel estava exercendo o seu ofício nas margens do rio Quebar, junto aos cativos de Judá. Aqui nós temos um resumo breve sobre o livro, ou a estrutura do livro, bem como da biografia do próprio profeta. O terceiro ponto, sobre o atalaia. O número 1, atalaia. Nós adaptamos aqui também o significado da palavra, que é um termo árabe que significa lugar alto. Aqui é destacado a função de uma sentinela. O comentarista ele pontua: a função da sentinela é descrita em 2 Samuel capítulo 18, versículos 24 ao 27, e em Ezequiel capítulo 33, versículos 2 ao 6. E é melhor ilustrada na parábola de um militar posto como sentinela, como acabamos de pontuar nesse capítulo. Aqui é destacado a responsabilidade do profeta de alertar o seu povo a respeito do perigo iminente. Aqui nós destacamos, fazendo uma aplicação, a responsabilidade que temos de anunciarmos o Evangelho nesses dias atuais. O textuário da lição vai destacar isso. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O número 2, o fim dos 7 dias. Aqui o comentarista ele faz uma exegese do texto da leitura bíblica em classe. No versículo 16, vai destacar esta expressão, o fim dos 7 dias. Diz: e sucedeu que, ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Observe que aqui o comentarista ele faz uma análise do texto dizendo sobre a mudança do estilo literário do livro de Ezequiel. Ele faz um transporte do gênero apocalíptico para o estilo típico dos profetas. E o fim dos 7 dias destaca aqui o tempo para a recuperação das forças do próprio profeta, em virtude do impacto que ele teve da visão da glória de Deus, lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 28. O número 3, a expressão filho do homem, versículo 17, a parte A da leitura bíblica em classe. Aqui é destacado a natureza humana pecadora do profeta, fragilizada por conta do pecado. Deus ele se dirige ao profeta como filho do homem. Isso faz lembrar também que esse título, filho do homem, era utilizado pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos para se referir à sua humanidade, com uma diferença. Enquanto o filho do homem era destacado no livro do profeta Ezequiel, o Senhor Jesus era o filho do homem. Aqui é acrescentado um artigo para se referir que Jesus, ele era homem, mas também era o filho de Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar
a cabeça. Observe que o Filho do Homem destaca a natureza humana do Filho de Deus. Enquanto Adão representa a humanidade pecadora, caída, Jesus representa aqui a humanidade sendo salva, sendo redimida, restaurada dos seus pecados. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, diz o apóstolo São Paulo na sua carta: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui é destacado a natureza do homem caído e ela sendo restaurada pelo homem perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. O número 4, o atalaia sobre a casa de Israel, está no versículo 17, a parte B da leitura bíblica em classe. Neste ponto aqui mostra o propósito do atalaia para advertir o seu povo sobre o perigo iminente. Nós fazemos aqui uma aplicação sobre a responsabilidade que temos, mais uma vez, diante de Deus, de anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a salvação e a condenação. Salvação para aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e condenação para aqueles que rejeitam. Como profeta, ele tinha um propósito por Deus de advertir o povo a respeito do perigo iminente e a salvação somente no Deus de Israel. A igreja nos dias atuais também tem este propósito, advertir a humanidade, aqueles seus ouvintes, sobre o perigo da condenação que vem sobre aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Aqui é mostrado que nós temos como propósito neste mundo adorar a Deus, que é uma missão da igreja, e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ponto 4, sobre a responsabilidade. Como o profeta Ezequiel tinha a responsabilidade de anunciar a mensagem de Deus, isso se assemelha também à responsabilidade que temos como cristãos de anunciarmos as boas novas, seja justos ou injustos. O número 1, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades que o cristão tem particularmente: de anunciar o Evangelho, de permanecer em Cristo. Nós temos a responsabilidade dada pelo Senhor de pregarmos as boas novas de salvação e sobre o risco iminente que vem do castigo de Deus sobre a humanidade pecadora. Nós já citamos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que está no texto áureo da lição, disse Paulo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E há de mim se não anunciar o Evangelho. Nós temos que aplicar também esta palavra que o apóstolo Paulo tinha em sua vida, na nossa também, de termos responsabilidade de anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, destaca a responsabilidade que temos de permanecermos fiéis a Cristo. Diz o texto: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, nós temos que perseverar em Cristo, permanecer nele. Nós poderíamos aqui também acrescentar em Efésios capítulo 6, versículo 13, onde destaca o apóstolo Paulo sobre o revestimento da armadura de Deus que deve estar no cristão, dada pelo Espírito Santo. Diz no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa para o Senhor, anunciarmos o Evangelho, mas nada adianta se não permanecermos em Cristo, ficarmos firmes no Senhor. O número 2, a responsabilidade do ímpio. Enquanto nós temos a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho, o ímpio, essa palavra significa não piedoso. Um prefixo mais a palavra impio, não piedoso. A responsabilidade que ele tem é de aceitar ou rejeitar a salvação em Cristo, conforme destacado no versículo 27 da leitura bíblica em classe. Em Mateus capítulo 11, versículo 15, disse o Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
O número 3, a extensão da nossa responsabilidade. Está destacado no versículo 20 da leitura bíblica em classe, que o comentarista aqui ele pontua. Quando o justo se desvia, precisa ser igualmente alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade para com os irmãos que se esfriaram na fé. A nossa preocupação não é apenas com o pecador, com aquele que ainda não confessou a Cristo, mas com as ovelhas desgarradas, aquelas que se afastaram da igreja por algum motivo. Conforme destaca em Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6, o Senhor Jesus mostrando na parábola da ovelha perdida. Temos nossa responsabilidade pessoal de anunciarmos o Evangelho e permanecermos em Cristo. E a nossa responsabilidade como cristãos de anunciarmos o Evangelho, a nossa preocupação não é apenas com as pessoas lá de fora que ainda não confessam a Cristo, mas também com aqueles que se afastaram por algum motivo da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, nós aprendemos nessa lição que temos um compromisso dado pelo Senhor para pregarmos as boas novas de salvação. Como Ezequiel foi um atalaia no seu tempo e tinha a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, nós temos nestes dias contemporâneos a responsabilidade de anunciarmos as boas novas em Cristo Jesus. Nós temos essa responsabilidade e quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que nós possamos ter em mente essa responsabilidade que temos que pregar as boas novas e permanecermos firmes com o Senhor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ajude a divulgar também esta palavra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.